O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus, e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos ouvintes e internautas, nesta quinta-feira em que nós celebramos a 9ª semana do tempo comum, a Igreja nos traz, logo na primeira leitura, uma carta que foi escrita por Paulo a Timóteo, um dos seus companheiros e discípulos. Na verdade, a Bíblia nos traz 2 cartas que Paulo escreveu a Timóteo. O texto de hoje foi retirado da 2ª carta de Paulo a Timóteo. Nessa carta, o apóstolo Paulo vai como que fazer um desabafo e vai contar para Timóteo o que ele estava passando, o que ele estava sofrendo, as suas dores, as suas lutas e as suas angústias. Aqui nós já temos, meu irmão, minha irmã, uma boa dica da primeira leitura para a nossa vida. Sobretudo quando estivermos passando por momentos difíceis, sobretudo quando estivermos enfrentando tempestades, noites escuras, é sempre bom ter alguém com quem conversar. É sempre bom ter um companheiro, ter um amigo, uma pessoa de confiança, com quem você possa se abrir, com quem você possa desabafar. Quando você tem alguém para desabafar, parece que um pouco daquela dor, um pouco daquele sofrimento, ele se torna mais leve. Mas quando você guarda tudo dentro do coração e você não consegue se abrir com ninguém, a dor se torna ainda mais pesada, o sofrimento se torna ainda mais penoso e com mais dificuldade você enfrenta ou lida com as situações da sua vida. Então, se tem uma das lições que poderíamos tirar dessa primeira leitura é essa: que você tem alguém com quem conversar na hora da sua dor. Isso pode aliviar você, isso pode ajudar você a se aliviar e a colocar para fora as suas angústias. Paulo aqui vai comentar com Timóteo, vai dizer assim: olha, Timóteo, por causa de Jesus, eu estou sofrendo até as algemas. É Paulo dizendo: eu estou sofrendo não só até a prisão, mas até as algemas. Dentro da prisão eu estou algemado. Estou algemado como se eu fosse um malfeitor. Estou algemado como se eu fosse um bandido.
Estou algemado como se eu fosse um criminoso. Então você percebe Paulo desabafando, e esse ato de desabafar é importante, é valioso para todos nós. Paulo vai dizer: a palavra de Deus, ao contrário de mim, que estou algemado, a palavra de Deus não está algemada. E ele diz: e é por isso, por causa da palavra de Deus, que eu suporto qualquer coisa. Suporto pelos eleitos, ou seja, eu suporto por causa dos filhos de Deus. Eu suporto por causa das pessoas que creem nessa palavra. Porque eu sei que através dessa palavra, essas pessoas também receberão a salvação. Essa salvação que pertence a Cristo, que está junto do Pai. Então aqui você começa a perceber Paulo não apenas contando que está sofrendo, mas revelando também para Timóteo como ele faz para lidar com o sofrimento. E aqui, meu irmão, minha irmã, Paulo abre para nós uma chave de leitura, de interpretação muito interessante sobre a melhor maneira de passar por um sofrimento. Veja, sofrer todos nós vamos. Sofrer é quase que o destino de todo ser humano. E aqui eu me lembro muito de um filósofo chamado Schopenhauer, que dizia: a história de uma vida é sempre a história de um sofrimento. Observe, não tem ninguém que viva nesse mundo que não esteja passando por algum sofrimento. Isso é uma coisa que nos torna todos iguais, é o sofrimento. Existem nesse mundo algumas coisas que nos separam uns dos outros, que nos distinguem uns dos outros, como por exemplo o dinheiro, a fama e o sucesso. O dinheiro, a fama e o sucesso são critérios que colocam umas pessoas acima, outras abaixo, outras mais acima ainda, outras mais abaixo ainda. Mas nesse mundo tem algumas coisas que nos nivelam. Uma delas é o sofrimento. O rico sofre, o pobre sofre, o bonito sofre, os feios sofrem, o inteligente sofre, o analfabeto sofre. Quem mora na Europa sofre, quem mora na África sofre. Não há como correr do sofrimento. Quem é de Deus sofre, quem não é de Deus sofre. Quem reza sofre, quem não reza sofre. Porque o sofrimento não escolhe cara, não escolhe lugar, o sofrimento não escolhe posição social, nome de família, o sofrimento não escolhe religião, não escolhe fé. Todos, inclusive Jesus, inclusive o apóstolo Paulo. Agora, se você for observar a maneira como algumas pessoas sofrem, já traz alguma distinção, já torna umas pessoas diferentes das outras. Pare e pensa. Por que algumas pessoas, quando sofrem, chegam a pensar em suicídio e chegam ao ponto de tirar sua vida? E outras pessoas, quando sofrem, conseguem adquirir forças para dar a volta por cima? Por que o sofrimento na vida de algumas pessoas serve como um peso que as joga para baixo, e na vida de outras pessoas serve como uma mola que as joga para cima? O que acontece que na hora de sofrer uns se dão bem e outros se dão mal? Será que existe algum segredo que torna o sofrimento, ao invés de uma maldição, mas uma bênção na vida da pessoa que está sofrendo?
E aqui nós poderíamos então trazer essa reflexão para dentro da vida do apóstolo Paulo. Como foi que Paulo conseguiu passar por tanta coisa? E aqui ele está contando apenas um pedacinho do que ele estava sofrendo. Porque se você for pegar nas 13 cartas de Paulo, tudo que ele passou, você fica com dificuldade de acreditar que uma pessoa tenha sofrido tanto quanto ele sofreu. E aí você começa a pensar, mas como ele conseguiu enfrentar tudo isso sem desanimar? Como foi que Paulo conseguiu passar por todo esse sofrimento sem perder a cabeça, sem suicidar, sem entrar em depressão? O que será que Paulo fez para que a dor do sofrimento não o jogasse para baixo, mas o jogasse para cima? E aqui nós entramos no segredo de Paulo. Qual foi o segredo de Paulo? Que agora nós vamos revelar para você. O segredo de Paulo foi que ele encontrou um sentido para o sofrimento. E Paulo vem nos ensinar que quando você sofre e tem um sentido o seu sofrimento, você suporta qualquer coisa. Quando o seu sofrimento tem um sentido, quando o seu sofrimento ele consegue ser enquadrado, consegue ser localizado, consegue ser firmado dentro de um propósito maior, você enfrenta qualquer sofrimento. Dona Maria tem um ditado que diz assim: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quando você consegue enxergar um sentido para o seu sofrimento se torna mais fácil de carregar. Paulo estava sofrendo dores terríveis, injustiças terríveis, preso sem ter feito nada, algemado como um bandido, como um dos criminosos mais perigosos de Israel e da história da humanidade. Paulo poderia ter se revoltado, poderia ter desistido, poderia ter perdido a fé. Como foi que ele conseguiu passar por tudo isso? Ele encontrou um sentido para o sofrimento. Então eu quero falar para você que está me ouvindo, eu quero falar para você que está me assistindo, você que está com câncer, você que está com depressão, você que acha que seu sofrimento é grande demais, você que acha que você não vai dar conta, você que já pensou em tirar a sua vida, sabe como você pode sair desse sofrimento e fazer com que esse sofrimento se torne uma mola que te joga para cima e não um fardo que te joga para baixo? E encontre um sentido para o seu sofrer. Encontre um sentido para a sua dor. Encontre um sentido para as suas lágrimas. Encontre um sentido para as suas angústias. Encontre um sentido para as tribulações que você vive. Ô padre, mas o senhor fala de encontrar um sentido, eu estou ficando confuso assim. Eu não consigo entender o que isso significa. Então deixa eu te aprofundar um pouco mais no texto, talvez você consiga entender. O sentido para a dor é algo que você estabelece como a base, uma justificativa para aquilo que você está vivendo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Você está sofrendo muito no seu trabalho, sofrendo perseguição. Os seus colegas estão pegando no seu pé, o seu patrão fica te xingando, te humilhando. E você sente muita dor nesse serviço, você se sente muito humilhado nesse serviço. Se você fosse deixar levar pela dor, pelo sofrimento, você diz: eu vou pedir demissão e vou sair daqui. Mas se você procura um sentido para essa dor, você consegue passar por esse sofrimento sem abaixar a cabeça.
E qual poderia, por exemplo, ser o sentido para a dor de alguém que está sendo perseguido no trabalho? Um sentido simples: os seus filhos. Você elegeu os seus filhos como sentido para esse serviço. Dizer assim: essa dor é grande, esse sofrimento é intenso, mas eu tenho filhos que dependem do dinheiro que eu ganho nesse serviço. E por mais que eu esteja sofrendo, os meus filhos não podem ficar na mão. Eu não posso deixar os meus filhos com fome. Eu não posso largar esse serviço e deixar meus filhos sem ter o que comer dentro de casa. Aí quando você está sofrendo e você pensa nos seus filhos, você consegue amortecer o impacto das pancadas que você leva. E você diz: eu estou sofrendo, mas é por uma boa causa. É pelos meus filhos. E hoje, eles são pequenos, eles não entendem, mas um dia eles vão saber que eu comi o pão que o diabo amassou para que eles tivessem a vitória na vida. Está entendendo o que é encontrar um sentido para o sofrimento? É você estabelecer algo pelo qual valha a pena sofrer. Porque o sofrimento por si só, ele não vale a pena. Mas quando você estabelece uma causa justa, uma causa digna, uma causa valorosa, que compensa sofrer, você consegue sofrer até com alguma, poderíamos assim dizer, conformidade, conformação, com alguma aceitação. E aí você começa a entender por que Paulo aceitou sofrer, por que Paulo suportou tanto sofrimento. Porque ele estabeleceu uma causa, ele estabeleceu um sentido para o seu sofrimento. E qual foi o sentido que Paulo estabeleceu? O reino de Deus, a vida eterna. Olha o que ele diz. Merece fé essa palavra. Se com ele morrermos, com ele viveremos. Com ele, Jesus, tá bom? Paulo está dizendo: se eu viver com Jesus, se eu morrer com Jesus, eu viverei com Jesus. Se eu ficar firme com Jesus, eu reinarei com Jesus. E mesmo se eu for infiel, Jesus permanece fiel, porque ele não pode se negar a si mesmo. Então percebe? Paulo estabeleceu como sentido para o seu sofrimento, sua dor, a causa de Deus. A missão que ele recebeu de levar as pessoas para Deus. E aí ele começou a pensar: eu estou sofrendo, mas pelo menos as pessoas que eu evangelizei estão no caminho de Deus. Eu estou sofrendo, mas pelo menos eu preguei a palavra e as pessoas se converteram. Eu estou sofrendo, mas eu sei que enquanto eu estou sofrendo, outros estão orando, outros estão buscando a Deus, e o reino de Deus está se completando em nós. Talvez, se você estabelecesse um sentido para o seu sofrimento no câncer, um sentido para o seu sofrimento com esse filho que usa droga, um sentido para esse seu sofrimento com esse marido alcoólatra que chega bêbado em casa, às vezes querendo até te bater. Se você estabelecesse um sentido para esse seu sofrimento com essa família que te dá tanto problema e que te humilha tanto, se você estabelecesse um sentido para tudo isso que você passa, você ia conseguir ficar mais firme. E se você por acaso disser: padre, mas eu não tenho nem sentido, eu não sei o que eu posso estabelecer como sentido, eu não sei, assim, Paulo, ele fazia uma missão, né? Ele evangelizava, então ele tinha um sentido. Algumas pessoas têm filhos, pode considerar os filhos como sentido. Algumas pessoas são casadas e têm família e podem considerar a sua família como sentido do seu sofrimento. E eu que não tenho ninguém, padre, eu não tenho ninguém, eu não tenho onde cair morto, qual vai ser o meu sentido? Paulo vem te ensinar. O seu sentido é Deus. O seu sentido é a vida que Deus preparou para você. É o reino que Deus preparou para você. E se não tem nada nesse mundo, se não tem ninguém nesse mundo que ajude você a perceber que o seu sofrimento pode valer a pena, que você então sofra por Jesus.
E que você diga como Santa Teresinha do Menino Jesus chegou a dizer: olha, quando eu estou sofrendo, eu fico lembrando de Cristo. Eu fico lembrando de tudo que Ele passou sem merecer. E quando eu sinto as minhas dores, eu fico lembrando das dores de Cristo. E quando eu choro, eu fico lembrando do choro de Cristo que suou sangue. E aí eu começo a perceber que eu não tenho direito de reclamar, porque Jesus sofreu muito mais do que eu e não reclamou. E aí eu percebo que quando eu estou sofrendo, eu tenho a oportunidade de unir o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo. E eu tenho a oportunidade de sentir um pouquinho do que Jesus sofreu na cruz. Quando você une o seu sofrimento ao de Cristo, quando você estabelece Jesus como sentido do seu sofrer, você começa a perceber que o seu sofrimento ele não vai durar para sempre. O seu sofrimento é temporário, como foi temporário o sofrimento de Cristo. E você começa a perceber que depois do seu sofrimento virá uma glória. Assim como Deus concedeu a Jesus a glória depois do sofrimento, o Pai também vai conceder a você, depois de todo esse sofrer, a glória. Como diz aquela canção que a gente sempre canta: após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Para você, meu irmão, minha irmã, que agora já conhece o segredo de Paulo, dar um sentido ao sofrimento, que você coloque então também em prática isso na sua vida. E que Jesus seja o sentido maior, seja o fundamento. Que Jesus seja a justificativa, seja a motivação. Jesus seja o estímulo que você precisa para sofrer sem abaixar a cabeça, sem se render, nessa certeza: se eu morrer com Cristo, eu viverei com Cristo. Se eu ficar firme com Cristo, eu reinarei com Ele na glória do Pai.